Web Rádio Fraternidade apresenta Irvênia Prada, no primeiro Congresso Espírita Virtual, evento online, com a apresentação do tema: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. Irvênia Prada, é com você, ajudando a gente a entender esse assunto aí, tá bom? Bom trabalho, obrigado. Muito obrigada. Bom dia, Divina, bom dia, Rubens, bom dia, prezados amigos que estão participando desse maravilhoso evento, primeiro céu virtual, né? Aí pela Web Rádio Fraternidade. Eu estou muito feliz em participar com vocês na noite de hoje. Peço a Jesus, aos amigos espirituais, que continuem nos abençoando nessa tarefa de compartilhar a divulgação da nossa abençoada doutrina espírita, né? Então, eu preparei para vocês hoje esse tema aqui que a Divina e o Rubens me propuseram. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. Quando eu li esse título, eu falei, meu Deus, eles conseguiram numa frase resumir toda a estrutura da doutrina espírita. Porque o que é a doutrina espírita, senão o conhecimento do plano espiritual, da sobrevivência dos espíritos desencarnados, e esse conhecimento vir acoplado aos ensinamentos de Jesus para o exercício da nossa vida, né? Então, eu fiquei muito feliz com o tema, viu, Divina e Rubens, o conhecimento com Jesus, porque, de fato, esse conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da nossa vida. Bem, se nós, como espíritas, temos essa consciência, então a gente fica pensando assim, bom, então, o que eu vou fazer com esse tema, né, que já é, digamos, do conhecimento dos espíritas? Eu acho que nós temos que demonstrar por que o conhecimento com Jesus vai transformar a nossa vida. Então, eu vou começar perguntando assim, o ser humano, ele tem uma busca constante do conhecimento. Por quê? Não é? Nós temos a vida toda, desde os mundos primitivos, desde quando a gente estava nas cavernas, nós temos esse ímpeto de buscar o conhecimento. Por quê? Então, isso é uma tônica no ser humano. Mas será que é só no ser humano? Não. Basta ler a Gênesis de Kardec, capítulo 11, a partir do item 15, em que os espíritos mostram a Kardec como é que as várias espécies do gênero humano emergiram, né, geneticamente a partir de outros animais. Então, a gente sabe que a busca do conhecimento, ela permeia todos os seres vivos, todos os seres vivos. A gente sabe hoje que os bebezinhos de outros mamíferos, e mesmo de insetos, de outras espécies, eles precisam saber alguma coisa para poder sobreviver e para poder viver, né? Não por outra razão, esse autor que eu gosto muito, Gregory Bateson, é um biólogo americano, na década de 1960, ele trouxe para dentro da estrutura da ciência acadêmica um novo conceito de mente, dizendo assim, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Por que a contribuição de Bateson foi tão importante na ciência acadêmica? Porque desde a Revolução Científica do século XVII, que emergiu então como uma ciência de cunho materialista, então admitia-se que mente, particularmente pela participação de René Descartes, que a mente era um atributo da alma e que a alma existia só no ser humano, e que as outras espécies, portanto, os animais, eram meras máquinas automatizadas. Quando Bateson traz esse conceito de mente como processo cognitivo da vida, ele derruba essa postura cartesiana, né? Então, mente, dentro da ciência acadêmica, ficou um atributo conferido a todos os seres vivos. Então, cai essa visão cartesiana que só o ser humano teria alma, o ser humano teria mente, os animais também têm, né? Então, hoje a gente sabe, pela moderna etologia, que é a ciência do comportamento, que, aliás, foi estruturada por Conrad Lorenz na década de 1950, que existem comportamentos que são inatos, por exemplo, os bebezinhos dos mamíferos, inclusive as criancinhas humanas, elas já nascem com alguma coisa aprendida, por exemplo, o reflexo de sucção, o reflexo de apreensão, né? Mas alguns outros comportamentos são adquiridos, são aprendidos. Hoje a gente sabe, por exemplo, que filhotes de grandes felinos, como é o caso de onças, de tigres, de leões, precisam de pelo menos 2 anos e meio junto com seus pais,
ou outros adultos para aprender a caçar, para aprender a sobreviver, para aprender a defender o seu território. Filhotes de chimpanzés precisam de pelo menos 5 anos junto com a mãe e com outros adultos. E as crianças humanas, a gente sabe hoje que precisam de muito mais tempo, né? O fato de existirem comportamentos aprendidos também nos animais faz com que haja uma dificuldade, um problema na reintrodução de animais, que é o quê? Quando o bebezinho de animal ele é tirado do seu meio e levado para a nossa casa, quando a gente quer colocar de novo esse animal no seu meio, existe uma dificuldade muito grande, porque ele não aprendeu, às vezes, nem a buscar o próprio alimento, né? Bom, tanto a busca do conhecimento é uma coisa importante, que no livro dos Médiuns de Kardec, no item 299, nós encontramos esse texto. Kardec diz assim: como só aos espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias. Olha, então nós já ficamos com essa ideia. O conhecimento, a busca do conhecimento, ela é necessária porque na nossa trajetória evolutiva nós vamos melhorando a nossa condição à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, a ponto de quando chegarmos ao estágio de espíritos perfeitos, para nós vai ser dado tudo conhecer, né? Então o conhecimento vem por aí. E até a nossa felicidade depende do conteúdo do nosso conhecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 967, ele coloca a pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Olha a resposta: em conhecerem todas as coisas. Essa resposta, ela não para por aí, ela é muito longa, porque os espíritos vêm explicando a Kardec que não é só conhecer, não é só saber as coisas, mas é tirar as conclusões do conhecimento e aplicá-las na nossa vivência, através do exercício do livre-arbítrio. Então, os espíritos que tudo conhecem, não é? O que eles fazem? Eles têm perfeito conhecimento que lhes permite distinguir entre o bem e o mal, as consequências dos atos do bem, as consequências dos atos do mal. Então, eles passam a escolher a proposta do bem e, com isso, eles buscam a própria felicidade, não é? Olha, portanto, a importância da busca do conhecimento. Bom, lá no Livro dos Espíritos ainda, na Lei do Progresso, no item 776, Kardec pergunta aos espíritos: o estado natural, por exemplo, o que é estado natural? No ser humano, nasceu um bebezinho. Então, ele nasce como bebezinho, ele está ali precisando do apoio, da ajuda das pessoas, esse é o seu estado natural. Então, esse estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Olha a resposta: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural. Por exemplo, quando a gente começou as primeiras encarnações das espécies humanas, olha, eu vou repetir, Gênesis de Kardec, capítulo 11, a partir do item 15. Então, lá era o nosso estado natural. Nós estávamos lá simples, ignorantes, para aprender as coisas, para chegar até hoje, onde nós estamos, como Homo sapiens, e continuar a nossa trajetória rumo à angelitude, não é? Então, olha a resposta: não, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Lei natural contribui para o progresso da humanidade? Que lei natural é essa, né? Olha Allan Kardec explicando: o homem sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Então, ele vai progredindo, ele vai evoluindo, e para isso ele tem que aprender as coisas, ele tem que adquirir conhecimento, né? Numa questão seguinte, na 778, existe a expressão: o homem deve progredir sem cessar. E esse progredir sem cessar implica na busca do conhecimento. Bom, vamos a Herculano Pires, nesse livro Mediunidade, Vida e Comunicação. Então, nas questões iniciais, ele coloca o seguinte: olha,
Herculano Pires, ao falar do Espiritismo. O mundo é o seu objeto de estudo, a razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Nesse livro que eu escrevi, lancei em 2019, eu pedi licença, como dizia a Herculano Pires, e logo na apresentação do livro eu falo isso, né? Que eu usei essa fala de Herculano, que é maravilhosa, né? Espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório, e eu coloquei moral como objetivo. E Herculano diz que o mundo é objeto de estudo do Espiritismo. Então a gente fica pensando, a que mundo Herculano está se referindo, né? É claro que é o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, mas com uma grande diferença na visão desse mundo, que tem duas dimensões, além da dimensão material em que vivemos como encarnados, a dimensão espiritual, não é? Então, também a comunicação dessas duas dimensões, que Allan Kardec acabou descobrindo através da ciência de observação, que contempla a base do espiritismo, então a esse mundo é que Herculano se refere. Herculano, ainda eu lembro que em outro livro, O Espírito e o Tempo, ele coloca o espiritismo, o surgimento do espiritismo, ele chama de horizonte espiritual, porque nesse livro, O Espírito e o Tempo, ele analisa trabalhos de etnólogos, sociólogos, antropólogos, acopla a visão espírita de Ernesto Bolzano, e ele considera cada fase do desenvolvimento das civilizações com o nome de horizonte. Então, ele fala do horizonte primitivo, horizonte agrícola, horizonte civilizado, horizonte profético. E, ao tratar do assunto, Herculano coloca mais um horizonte, que é o horizonte espiritual, né, que deu, assim, uma grande oportunidade de evolução à própria humanidade, né? Bem, nesse livro de Kardec, O que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, então ele coloca, né, que a doutrina espírita é uma ciência de observação. Olha que coisa extraordinária, porque a gente sabe, ele fala também em Obras Póstumas, em sendo uma ciência de observação, necessariamente ele tem que usar o método racional, o filtro da razão, né? Então, qual seria a importância de fazer uma doutrina que tem essa base filosófica e de moral, com essa visão de ciência de observação através do método racional? Então, eu vou lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, logo na introdução, no item 4, Kardec coloca que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Olha, eu fiquei tão animada com isso há muito tempo que eu estou desejando ter um tempo para estudar isso de alguma forma. E a própria pandemia me permitiu isso, porque no início de 2019, junto com a minha filha Flávia, que não só ela já trabalha na doutrina como médium de psicofonia, mas ela está se introduzindo também como palestrante, né? Então, um dia, logo no começo do ano, ela disse, mamãe, tem uma entidade aqui em São Paulo que está oferecendo um curso de filosofia, e tem esse módulo de estudos dos antigos filósofos gregos. Vamos fazer? Eu imediatamente aceitei, fiz o curso, então eu acabei aprendendo algumas coisas que trouxe para essa minha reflexão a respeito da estrutura da doutrina espírita, justificando o fato de Kardec ter dito que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e particularmente do espiritismo. Então, nesse estudo de filosofia que eu acabei fazendo com a minha filha, eu vi que antes de Sócrates e Platão, que são do século V em diante, já no século VII a V antes de Cristo, na chamada Magna Grécia Antiga, né, que contempla todas essas regiões pintadas em vermelho. Então, era assim a Grécia do século VII a.C., diferente da postura geográfica da Grécia de agora, né? Bom, então, em volta do mar Mediterrâneo, através da navegação, chegavam aos vários assentamentos gregos informações do Egito, da Mesopotâmia, da China e da Pérsia. E chegavam, e qual era a natureza dessas informações? Eram sempre revelações teológicas, particularmente, então, de origem mediúnica, né, como diz Ernesto Bolzano, e a divulgação para o povo era feita através de autoridades religiosas. O que era isso, então?
Vinha o conhecimento, era um pacote pronto, e sendo de origem teológica uma revelação, não podia ser contestado. Até que na cidade de Mileto, que naquela época fazia parte da Magna Grécia Antiga, um indivíduo começou a perceber que as várias narrativas dessas quatro origens, elas não eram coerentes. Ele começou a questionar, mas por quê? Em sendo revelações teológicas, elas não são coerentes. Então ele começou a fazer confronto das narrativas, começou a fazer um questionamento racional, dizendo por que elas não são coerentes, né? E com liberdade de pensamento, ele começou a observar as várias discrepâncias e, através do filtro da razão, ele começou a refutá-las. E quem foi esse indivíduo? Foi esse cara aí, olha, nada mais, nada menos do que Tales de Mileto, né? Então, Tales de Mileto, no século VII a.C., ele inaugura a era do pensamento filosófico, que é a busca da verdade pela razão, pelo logos. Então, Herculano Pires tem muita base ao dizer que a doutrina espírita tem a razão como seu método, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala claramente que Sócrates e Platão, e também os pré-socráticos, como é o caso de Tales de Mileto, eles são precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo, né? Volta Herculano Pires nesse livro Espírito e o Tempo, primeira parte, capítulo 1. O que ele diz? Os espíritos não falavam a Kardec por meio de visões ou de outras formas místicas de revelação, que era o caso do conhecimento que chegava a todos os territórios da Grécia Antiga no século VII a.C., né? Então, o que acontecia quando os espíritos falavam a Kardec? Eles se comunicavam, sim, através de comunicações mediúnicas sujeitas a controle. Olha o crivo da razão, né? Olha a ciência de observação, olha o método racional, olha a influência dos pré-socráticos e de Sócrates e Platão. Então, a nossa doutrina foi estruturada assim. Bom, quando a gente fala, então, que a doutrina espírita é uma ciência de observação, que tem como base o método racional, isso também acontece de base racional na ciência acadêmica, não é? Na ciência das universidades, dos institutos. Então, a gente pergunta, então, a base científica da doutrina espírita, ela é igualzinha, corresponde à estrutura da doutrina espírita, à estrutura da ciência acadêmica? Quanto ao método racional, sim, é a única semelhança, mas existem diferenças. Allan Kardec mesmo fala no livro Iniciação Espírita, naquele diálogo que ele faz com o cético, especialmente quando fala da oposição da ciência em relação ao surgimento do espiritismo, né? Então ele diz que a ciência acadêmica, estruturada como nós a conhecemos hoje, emergente do século XVII, da chamada Revolução Científica do século XVII, ela emergiu com postura materialista, e o espiritismo é de postura espiritualista. E olha o texto que Kardec coloca em Iniciação Espírita. As ciências vulgares baseiam-se nas propriedades da matéria, que pode ser manipulada à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Mas os fenômenos do espiritismo têm por agentes inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio e não estão submetidas a nossos caprichos. Olha que coisa extraordinária essa elucidação que Kardec coloca em Iniciação Espírita no diálogo com o cético, né? Falando realmente que a estrutura da doutrina espírita, ela tem diferenças fundamentais em relação à ciência acadêmica, porque os agentes do processo são diferentes. No caso da ciência acadêmica, são forças materiais, e no caso do espiritismo, são inteligências, são os espíritos desencarnados e até espíritos encarnados mesmo, né? E quanto à mediunidade, que Herculano fala que representou o laboratório de experimentação na construção da estrutura do espiritismo. Então, na introdução ao Livro dos Espíritos, na edição da LAC comemorativa dos 100 anos do surgimento do espiritismo, Herculano coloca assim: o que o espiritismo veio fazer com a mediunidade? Ela sempre existiu desde que o ser humano está aqui no planeta. O espiritismo veio desmistificar o fenômeno mediúnico.
Porque quando ele fala dos horizontes, naquele livro Espírito-Tempo, horizonte primitivo, horizonte agrícola, civilizado, profético, e depois ele coloca o espiritual, em todos os horizontes, particularmente no profético, onde a gente vê com mais clareza isso, os espíritos comunicantes são sempre interpretados ou como demônios, no caso dos processos obsessivos, ou como sendo divindades. Desde a época de Isaac, José, Jacó, Moisés, era sempre o Senhor, o Senhor, o Senhor, né? Então era tido como uma divindade. Mas Herculano esclarece nessa introdução ao livro dos Espíritos, ele diz assim, olha, o Espiritismo veio desmistificar o fenômeno mediúnico, mostrando que os espíritos comunicantes não são deuses nem demônios, mas simplesmente seres humanos desencarnados, que se encontram em diferentes níveis evolutivos, tanto intelectual quanto moralmente. Simples assim, né? Como dizem os jovens. Então, os espíritos se comunicam na casa espírita, ou são espíritos orientadores da nossa atividade na casa, da nossa vida, ou são espíritos sofredores que vêm buscar auxílio, ou são familiares, né, que vêm se encontrar conosco, mas são simplesmente seres humanos desencarnados. Simplesmente o Espiritismo fez essa grande contribuição ao entendimento da mediunidade, né? Desmistificando o fenômeno mediúnico. Mas olha, apesar do método racional, de lidar com inteligências desencarnadas, apesar dessa coisa de desmistificar o fenômeno mediúnico, na minha leitura, a grande, enorme diferença da doutrina espírita em relação a outras doutrinas, e principalmente em relação às doutrinas acadêmicas, está em Kardec, no livro que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, quando ele define o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Não é? Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Olha, eu sou absolutamente fascinada, no bom sentido, né, pela estrutura da doutrina espírita. Eu não conheço outra doutrina que seja de base científica, que use o método racional, que tenha o filtro da razão, que tenha reflexão filosófica e que desemboque na moral. Agora, a gente fica pensando, espera aí, moral? A que moral os espíritos estão se referindo, né? Porque alguém pode dizer assim, Vênia, mas a moral aqui no nosso cotidiano, ela pode ter um viés geográfico. Pode dizer assim, aqui nas Américas, o casamento é monogâmico, mas em outros países é poligâmico. Alguém pode dizer também, olha, Irvênia, o conceito de moral tem também um viés temporal. Porque você pode dizer assim, agora é assim, mas antigamente era de outra maneira. Então, quando a gente fala em consequências morais, a gente fica procurando, mas a que moral os espíritos estão se referindo? Pode procurar na obra da codificação que tem a definição. Vocês querem ver? De que moral estamos falando? Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec perguntou aos espíritos, que definição, afinal, se deve dar à moral? Olha a resposta. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Vocês se lembram no início da live, quando eu mostrei aqueles slides falando que os espíritos superiores, os espíritos que estão no grau máximo de perfeição relativa a que estamos destinados, eles tudo conhecem, e tudo conhecem para fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, olha, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. E continua, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Aí que está a chave de tudo. Todo conhecimento que a gente vai adquirir através da doutrina espírita e da ciência acadêmica, a reflexão moral sobre o significado do conhecimento, vai desembocar na gente ter a opção de escolher fazer o bem. Agora, o bem só para mim, o bem para minha família, o bem para o meu grupinho, não. É o bem de todos. Por isso é que numa situação, por exemplo,
Uma menina de 15 anos que está no colegial, de repente, tem uma gravidez indesejada, não é? Fora da hora. Então alguém pode dizer assim, mas essa menina precisa estudar, não é a hora dela ser mãe. E sugere o aborto. Está pensando no bem da menina, ela está achando que é o bem da menina, vai livrá-la daquele estorvo, né? Mas alguém perguntou para o feto se é bom para ele ser abortado? Olha a importância dessa definição de moral que está no 629. Nós temos que escolher o bem e para o bem de todos. Quando vamos escolher alguma coisa, em alguma situação, há que se perguntar, essa opção que eu estou escolhendo, que eu acho que é o bem, ela caracteriza o bem para todos os envolvidos no problema, na questão, no contexto, né? Então, observa a lei de Deus. Tanto é importante essa questão da moral, que em vários locais da obra espírita, por exemplo, Revista Espírita, de 1859, na minha revista, na página 197, está escrito assim, olha, o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita, ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Vamos ver outro exemplo, Livro dos Médiuns, questão 303. Lá está escrito assim, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Olha na Gênesis de Kardec, capítulo 18, uma comunicação do Espírito Arago, que se chama Sinais dos Tempos. Parece que ele está falando hoje para nós, olha aqui. Nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. A humanidade realizou até agora incontestáveis progressos, do ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Não são hoje as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É o movimento que se opera no sentido do progresso moral. Olha, pessoal, a importância do progresso moral, que vem do conhecimento racional e da reflexão filosófica, né? Não por outra razão, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 17, no item Sede Perfeitos, ponto 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita, não é porque vai na casa espírita toda semana, porque estuda as obras espíritas, não. Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eu destaquei essa palavra esforços, eu gostaria que vocês colocassem ela aí no bolso do colete, porque eu vou tratar dela daqui a pouco, viu? Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral, né? Quando a gente fala em moral, nós temos que ir ao terceiro livro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, né? Logo no capítulo 1, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos da 614. O que se deve entender por lei natural? Lembra que eu mostrei lá atrás a diferença entre estado natural e lei natural? Então, agora nós vamos ter a resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a gente pergunta, lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? Será que é no Antigo Testamento, naqueles escritos antigos? Onde está escrita a lei de Deus? Vamos na questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec fez a pergunta. A resposta é direta, na consciência. E tem uma expressão de René Descartes, no seu livro Meditações Metafísicas, que é fantástica. Porque todos os grandes filósofos e sábios que promoveram a chamada Revolução Científica do século XVII, eles eram profundamente religiosos, né? Descartes, Galileu Galilei, Newton. Então, olha o que Descartes diz, que todo ser humano tem na sua consciência a ideia inata da existência de Deus. Então, ele fala que é a marca do Criador na sua obra. Assim como um pintor assina o seu quadro que ele acabou de pintar, então a assinatura de Deus na nossa consciência está lá, com essa noção de que existe Deus e que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né?
Quando eu escrevi esse livro, O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, junto com meus queridos amigos Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes, então, o Sérgio fez da parte dele, ele tinha acabado de escrever o livro sobre as leis morais, ele colocou as leis morais que correspondem, todas as leis morais, à lei de Deus, a chamada lei natural, ele colocou blocos de leis morais nos 3 andares da casa mental, segundo texto de Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, a partir do capítulo 3, né? Então ele diz assim, olha, no primeiro andar da casa mental, que corresponde ao arquivo do nosso passado, aquelas primeiras encarnações dos espíritos humanos no planeta, então nós só dávamos conta de 3 leis, a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição, né? A gente não tinha lobo frontal para pensar em paz universal, em fraternidade, em coisa nenhuma. A nós dávamos conta, o nosso saberzinho era para cumprir essas 3 leis aí. Bom, no segundo andar da casa mental, que corresponde ao presente, ao aqui, ao agora, então o Sérgio colocou a lei de sociedade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. São as leis com as quais nós trabalhamos no nosso dia a dia, né? E, finalmente, no terceiro andar da casa mental, que corresponde ao nosso futuro, aos ideais e metas que nós queremos atingir, ele colocou 2 leis, a lei de adoração e a lei de justiça, amor e fraternidade. O conjunto dessas leis e o seu aperfeiçoamento vai resultar nesse estado de perfeição moral relativo a que todos nós estamos destinados, né? Então, isso é muito bonito, o que o Sérgio fez no nosso livro. No livro O Céu e o Inferno, de Kardec, no capítulo 3, item 8, nós lemos uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Olha a lei do trabalho, não é? No segundo andar da casa mental. E ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social, portanto, a lei de sociedade é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Ou seja, é através do trabalho que nós vamos adquirir o nosso conhecimento intelectual. E é através da vivência com o nosso próximo, na lei de sociedade, que nós vamos desenvolver e vamos efetuar o nosso progresso moral. Bom, progresso intelectual e progresso moral. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, nós lemos esse texto. O progresso intelectual avança sempre, a gente sabe disso, né? Então, tá uma coisa bonita. Mas a gente pergunta, por que algumas pessoas altamente intelectualizadas têm baixa moralidade? Olha a resposta dessa pergunta aqui. O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Porque essas 2 asas do nosso desenvolvimento, a asa da intelectualidade e da moralidade, deviam ter o mesmo formato, né? Não. A asa da intelectualidade está sempre mais desenvolvida, a nossa asinha da moralidade está ainda pequena. Por quê? Porque tem um entrave no meio aí, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Então, Kardec volta a perguntar para os espíritos, na questão seguinte, 780A. Como o progresso intelectual, afinal, pode conduzir ao progresso moral, né? Já que desde o início da live eu estou falando que o ser humano busca o conhecimento, o progresso intelectual. Olha a resposta. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Lembra quando fala do conceito de moral, na 629? A moral é a regra da boa conduta, o homem então passa a distinguir entre o bem e o mal, então ele pode escolher. Escolher, exercício do livre-arbítrio. Olha, o verbo escolher é uma coisa importante, né? Olha o que eu achei em Santo Agostinho, nesse curso de filosofia que eu fiz. Santo Agostinho é considerado teólogo e filósofo do bloco da patrística latina, né? E ele fala sobre a vontade. Então ele diz assim, olha, vontade é diferente de razão. A razão conhece, né? A intelectualidade, mas a vontade é que escolhe. Às vezes, coisas até fora da razão. Meu Deus, e não é que isso é verdade? Às vezes a gente sabe que aquilo é um entrave, sabe que aquilo é uma dificuldade, mas pelo ímpeto da emoção a gente escolhe aquele caminho equivocado, né? Para fazer o bem, portanto, completa Santo Agostinho,
Só a razão não basta, é preciso a força da vontade. Vocês lembram daquela palavrinha esforço que eu pedi para vocês guardarem no bolso do colete? Então, como é que a vontade se expressa? Através de esforço, não é? Então, é assim, eu estou sabendo a diferença entre o bem e o mal. Ah, mas eu tenho um impulso aqui para essa coisa equivocada. Mas não, eu tenho vontade de melhorar, então eu vou fazer um esforço para promover o meu avanço moral, né? Que é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, a moral, coitadinha, ela precisa de ajuda, porque, veja bem, o progresso moral, que depende também do progresso intelectual, tem dois entraves no meio, quais são? O orgulho e egoísmo. Então, a moral está pedindo socorro, a moral precisa de ajuda. O que vem ajudar a moral? Olha quem é, a fé. Ah, que coisa mais bonita, viu? Eu vou voltar com o Lano Pires, o Espírito Tempo, primeira parte, capítulo 1. Vocês já viram que eu sou fã de carteirinha de Herculano, né? Olha o que ele diz aí. Quando acentuamos a natureza racional do Espiritismo, não negamos o valor do sentimento. O velho debate filosófico entre razão e fé encontra no Espiritismo a sua solução natural, pelo equilíbrio de ambos, na fórmula clássica de Kardec, a fé raciocinada. Razão e fé se apresentam como as formas de contradição de um processo dialético. Ai, que coisa mais bonita, porque esse processo dialético também foi herdado de Sócrates, né? Processo dialético através de pergunta, de resposta, argumento contra argumento, né? A tese, a antítese e a síntese. Ah, isso é muito bonito, né? Então vamos lá, razão e fé. Mas o que é fé? Porque eu já aprendi, tudo que a gente pergunta, o que é moral, o que é caridade, o que é fé, vai nas obras da codificação que tem o conceito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 12, tem o conceito de fé. Porque eu mesmo tinha um conceito errado de fé. Eu confundia fé com esperança, com desejo. Por exemplo, quando eu tive aquele acidente em 2015 lá em Portugal, né? Eu rolei escada abaixo, tive várias fraturas. Aí eu falava, espíritos amigos, me ajudem. Eu tinha fé que os espíritos vão me ajudar. Isso não é fé. Isso é esperança, é desejo. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos respondem. O que é fé? Fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. Aquela coisa da transcendência, da nossa evolução, que é uma coisa inata. Essa ideia da evolução, da transcendência é inata. Isso é fé. Fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. E mais ainda, é a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que deve germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha a vontade, fazer um esforço para expressar a vontade, e com isso promove a sua autorrealização, né? Essa questão da transcendência, ela vem na busca da autoiluminação. Então, eu lembro esse livro Voltei, de Frederico Figner, com o pseudônimo de Irmão Jacó. Então, ele lembra que ele foi um trabalhador fantástico da doutrina espírita, mas ele não cuidou da autoiluminação, né? Então, Jesus mesmo dizia, brilhe a vossa luz. É necessário que a gente tenha esse ímpeto de trabalhar o nosso íntimo para fazer brilhar a nossa luz, né? Ou seja, fazer a caridade sendo caridoso e fazer atos de bondade sendo bondoso. Emmanuel mesmo, no capítulo 76 desse livro Caminho, Verdade e Vida, ele coloca uma chamada para nós. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora percentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. É muito difícil encontrar a oportunidade da autoiluminação entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Mas precisamos cuidar da nossa autoiluminação. Bem, então Kardec, depois de usar o método racional, depois de estudar a mediunidade racionalmente, desmistificar o fenômeno mediúnico e atentar para a questão moral, que é fazer o bem e para o bem de todos, ele perguntou aos espíritos. Ele queria uma referência de algum, como diz Jung, né? De algum arquétipo.
Então ele pergunta aos espíritos, questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é direta e curta, vede Jesus. Olha que beleza, né? Nessa mesma questão, no comentário que Kardec faz, ele diz, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Jesus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, o que Kardec fez? Ele foi estudar os evangelhos dos 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, e nesse estudo ele percebeu que a matéria contida nos evangelhos contém 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que deram origem aos dogmas e o ensino moral. E ele concluiu que o nascimento das várias correntes cristãs resultou da discussão dessas 4 primeiras partes, porque o ensino moral é comum a todas elas. Então, o que ele fez? Ele falou, eu não quero saber de discutir mais nada, eu quero pegar o ensino moral, trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele acrescentou comunicações mediúnicas que tinham a ver com os textos dos Evangelhos, né? Então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por base a vida e os ensinamentos de Jesus, contempla o seu ensino moral. Bom, então Jesus. Mas que imagem nós devemos ter de Jesus, né? Vulgarmente se tem a imagem de que Jesus é o nosso Salvador. Jesus foi pregado na cruz, sofreu, o sangue de Jesus tem poder e ele vai nos salvar. É isso? Na doutrina espírita não é essa a imagem que nós devemos ter de Jesus. Jesus como agente de curas do corpo físico. Afinal, Jesus curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos, né? Isso é uma verdade. Mas será que a imagem que nós devemos ter de Jesus para por aí? Não, não para por aí. A imagem que nós devemos ter de Jesus é de um agente de autocura. É o que está escrito na Gênese de Kardec, capítulo 15, no item 28. Está escrito assim lá, olha, Jesus curou os males físicos. É claro, isso é uma verdade, mas, sobretudo, os males morais. Vamos ver algumas passagens de Jesus? Então, Jesus como agente de autocura. Por exemplo, aquela passagem dos 10 leprosos, entre os quais um samaritano, né? Então, eles vêm a Jesus, pedem para ser curados, Jesus pede que se encaminhem ao templo, e à medida que eles vão andando, eles vão se curando das feridas da lepra. Só um deles, que é o samaritano, volta, se ajoelha aos pés de Jesus e agradece. Então, Jesus diz a ele, ide vos mostrar aos sacerdotes, né, enquanto eles foram curados. Só um deles volta. Então, Jesus diz, erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Jesus não falou para eles, olha, você era um pecador, era isso, aquilo, e eu te salvei. Jesus, eu te curei. Jesus fala, vossa fé vos salvou. A fé, lembra da fé? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fé é o sentimento inato da sua destinação futura. É também a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz no íntimo e que deve desenvolver pela sua vontade ativa. Esse samaritano já tinha essa noção. Por isso é que ele mereceu a cura que foi ultimada por Jesus, né? Outra passagem de Jesus, olha, aquele paralítico da piscina, né? Da piscina das ovelhas. Jesus diz ao paralítico depois de ser curado, tu que foste curado, não peques mais, para que no futuro não te aconteça coisa pior. Outra passagem da mulher com perda de sangue. Após ser curada, Jesus lhe diz, tua fé te salvou, vai em paz. Olha que beleza! Jesus nunca trouxe para si essa coisa dele ter curado a pessoa, mas ele diz, a tua fé te salvou, vai, não peques mais, né? Então tem várias passagens, mas uma que eu acho lindíssima é essa aqui, da mulher adúltera, né? Então, Jesus erguendo-a, depois de todo aquele procedimento que a gente já conhece, ele pergunta para a mulher, ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, nem eu te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Está em João, capítulo 8, versículos 10 e 11. Olha que beleza, Jesus ter nos trazido
o ensinamento moral, mesmo através da cura do corpo físico, né? Então, isso é maravilhoso, né? Pessoal, então, Jesus, o nosso conhecimento dentro da doutrina espírita é com Jesus, né? O conhecimento da realidade do espírito, o conhecimento de que cada encarnação tem o seu projeto de expiação, de aprendizado, em que todos estão envolvidos, a família, a sociedade, por isso nós respeitamos a vida, somos contra o aborto, não é? Então, o nosso conhecimento é com Jesus. Olha, a respeito de Jesus, já foi escrito muito texto, muitos poemas, muitas poesias. Eu vou encerrar essa minha live com um poema que se chama Flor do Maracujá, do nosso poeta do sertão, Catulo da Paixão Cearense. Ah, eu sou vidrada nesse Catulo da Paixão Cearense, que apesar de se chamar cearense, era maranhense, né? Olha o que Catulo diz nessa poesia, A Flor do Maracujá. Ele diz assim, olha, encontrando-me com um sertanejo, perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei, diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ah, pois então eu lhe conto a história que eu vi contar. A razão por que nasce roxa a flor do maracujá. Sabe, moço, maracujá já foi branco, mais branco que claridade, mais brando do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de ergudão. Mas um dia, há muito tempo, num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado longe daqui como que, e pregar o Cristo a martelo. Diante de tanta rudeza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, chorava as ribeiras, e Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz, bem pertinho de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue pisado de dor, foi pingando, 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 colorindo todas as flores. Olha aí, seu moço, a história que eu vi contar. Por que nasce roxa a flor do maracujá? Prontinho, meus amigos. Essa foi a live que eu ofereço a vocês. E agora vamos nos colocar à disposição para comentários, perguntas com os nossos amigos que estão participando do processo, né? Um grande abraço a todos, viu? Obrigada pela participação. Ai, Vênia, obrigado a você por estar com a gente aqui, viu? Eu lembro do ano passado, você sentado ali, lá no assistindo com a gente lá, o céu presencial. A gente nem imaginaria que teria que fazer um céu virtual, né? Mas vamos lá, vamos principalmente pergunta. A Divina já está ali. Vamos sim. Olá, Divina, qual que é a primeira? Então, a primeira pergunta é da Paula Beatriz. A Paula é uma das nossas colaboradoras aqui. Oi, Paula. A ciência algum dia nos levará ao encontro do que Jesus nos coloca no seu ensino moral? Olha, Paula, eu acho que sim, viu? A ciência está caminhando para deixar esse paradigma materialista de lado, né? Com muita alegria eu vi em 2014 um grande contribuidor da ciência, que é aquele canadense, o Dr. Mário Beauregard. O Dr. Mário Beauregard, ele participou de muitos congressos lá na Europa, a convite da doutora Marlene. Eu participei, eu ouvi as palestras dele. E a doutora Marlene convidou o Dr. Mário Beauregard para vir aqui no Brasil participar do Medinesp 2015. Ele veio, né? A doutora Marlene já estava desencarnada, mas o pessoal trouxe o Mário Beauregard para cá. Bom, o doutor Mário Beauregard, em 2014, junto com alguns cientistas norte-americanos, ele promoveu lá nos Estados Unidos um debate sobre esse caráter materialista da ciência acadêmica. E a conclusão que eles chegaram é que esse paradigma materialista não atende mais às questões humanas. Então, existe mesmo dentro da ciência a proposta de um paradigma de ciência pós-materialista, né? Então, a própria ciência, através desse movimento de ciência e espiritualidade, saúde e espiritualidade, está buscando entrar nesse terreno das emoções, das reflexões,
dos pensamentos e principalmente das emoções do ser humano, né? Porque a gente vem de um paradigma materialista, por exemplo, você vai ao médico, né? Então, o médico te examina e pede uma porção de exames. Agora, o médico não pergunta se você teve algum trauma, se você está vivendo alguma crise emocional, não é? Então, isso é muito difícil. Hoje em dia, não. Os médicos, com essa proposta de ciência pós-materialista, eles já estão se interessando. Eu me lembro do Dr. Décio, esse meu amigo que escreveu comigo o livro do Cérebro Triuno. Ele contou numa palestra que ele tinha um paciente que tinha uma úlcera, fazia 3 anos. E aquela úlcera não tinha remissão e tratava e tudo, até que um dia ele resolveu perguntar para o paciente dele, falou assim, o que aconteceu com o senhor há 3 anos atrás? Aconteceu alguma coisa grave na sua vida, um trauma, uma grande emoção? O paciente começou a chorar e disse, sim, eu perdi a minha única filha num acidente de automóvel. O Décio falou, hoje eu sei que cada úlcera tem um nome, não é? Porque às vezes as repercussões orgânicas de estados mórbidos, de doenças, estão refletindo estados emocionais, estados psíquicos nossos. Então, a própria ciência está, assim, através dessa nova proposta, caminhando para um dia chegar ao que nós já chegamos, felizmente, na doutrina espírita, né? É de ter o nosso conhecimento com Jesus. Viu, Paula? Muito bem. Tá aí, obrigado a Paula pela participação. São muitas as perguntas aqui. Divina, você já localizou a próxima aí? Olha, a próxima pergunta é da ouvinte Cristiana Prada. É sua parente? É minha filha. Ah, tá certo. Que lindo. Olha a pergunta. A necessidade de conservação da espécie tem seu papel no início da evolução do espírito. O que ajuda, Né? o ajuda a consolidar sua individualidade, como a criança pequena ao engatear. Você podia comentar para a gente isso aí? Então, Cristiana, a Cristiana, ela é uma estudiosa da doutrina, viu, Divina e Rubens? Aliás, eu criei as minhas 4 filhas dentro da doutrina espírita, né? A Cristiana é médium de psicofonia, ela e o marido, que também é espírita, trabalham na evangelização de crianças e jovens lá na Casa Espírita de Jabuticabal, onde eles moram, e o centro que eles frequentam chama-se UNEMLAR, União Espírita Nosso Lar. E então, Cristiane, eu penso assim, que esse instinto de conservação não é porque nós vamos subindo os nossos andares da casa mental e a gente vai deixando as leis primitivas para trás, não. Embora a gente esteja na nossa proposta, dentro da doutrina espírita, de vivenciar a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, a nossa lei de conservação continua, a nossa lei de reprodução continua, a nossa lei de destruição continua, e todas as leis do presente, né, de sociedade, liberdade, fraternidade e assim por diante. Então, é claro que hoje, essas leis, como você está se referindo à lei de conservação, na minha leitura, ela tem a regência das outras leis que já estão mais elaboradas, como é a lei de justiça, amor e caridade, não é? Mas essas leis persistem, porque nós temos muito forte dentro de nós esse instinto de conservação do próprio corpo físico. Por que nós nos cuidamos? Por que nós vamos aos médicos? Por que nós nos tratamos? Não é? Desde da higiene básica do nosso corpo, a hábitos saudáveis, isso tudo é vivência do nosso instinto de conservação. Agora, a individualidade de cada um de nós, ela já se faz, esse aprendizado já se faz, né, não só no homem primitivo, mas na criança também, não é? Porque a criança, particularmente aos 3 anos, eu me lembro de ter ouvido isso de psicólogos, a criança, mais ou menos aos 3 anos, ela tem uma fase de egocentrismo. Então, é assim, o brinquedo é dela, as coisas é dela, ela tem dificuldade de repartir as coisas, porque ela está naquela fase em que ela precisa do espaço dela, do território dela, e de conservar o corpo dela e o espaço dela, né? Então, aí é um aprendizado já dessa fase de individualização, que eu acho que não termina, porque todos nós, seres humanos, nós somos interdependentes. Eu acho que, embora nós tenhamos a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa vida, nós ainda não conseguimos vivenciar plenamente
a nossa individualidade. Tanto que eu coloquei aqui no meu escritório um texto de Emmanuel, em que ele diz assim: quanto mais nós vamos ascendendo os degraus da nossa casa mental e vamos buscando patamares mais altos da nossa transcendência, mais sozinhos nós vamos nos encontrando. Porque quando a gente está naquela coisa toda da turba, da sociedade, do grupo, né? Então a gente está muito bem ali com todo mundo. Algumas fases da nossa vida, como é a fase da adolescência, a gente volta nesse estado tribal. Porque você veja bem que o adolescente, ele vive em grupo, eles se vestem da mesma maneira, eles têm o jargão de termos na sua pronúncia, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo a nossa evolução espiritual, nós vamos tendendo ao nosso processo evolutivo. Mas eu acho que a nossa individualização espiritual não termina com essa nossa encarnação, nós estamos ainda em processo, viu, Cris? Essa é a minha leitura, viu, filha? Um abraço aí para vocês. A Divina tem outra pergunta ali já preparadinha, vai. Então, a outra pergunta é do Henrique de Uberlândia. Vênia, o conhecimento é adquirido desde nosso primeiro estágio como princípio inteligente. Absorvemos o conhecimento de cada reino para trabalharmos no reino hominal. Gratidão. Olha, Henrique, primeira coisa, meu bem, não existe reino hominal, né? Eu fiquei surpresa, porque na doutrina espírita, a gente vê no livro dos Espíritos 3 reinos: reino mineral, vegetal e animal, e o ser humano participa do reino animal. Também na ciência acadêmica, quando eu estudei isso, né, no meu ginásio, também era 3 reinos. Agora, na live, né, nesse período de live, de pandemia, eu fiquei muito tempo com as minhas filhas, lá em Jabuticabal, fiquei vários meses lá com a Cristiane e os filhos, e um dos meus netos, o Teodoro, está no colegial. E, às vezes, eu acompanhava as aulas deles, que foram todas online, né? E, numa das aulas, eu vi o Teodoro acessar a apostila dele, e estava escrito lá uma classificação que é muito diferente hoje, né? Não é só reino mineral, vegetal e animal. Mas eu fiquei feliz de perceber que, mesmo nessa classificação atual da ciência, o homem ainda pertence ao reino animal, não existe reino hominal, existe fase hominal, né, Henrique? Bom, então você está perguntando se essa nossa aquisição, ainda como princípio inteligente, ela vai ser aproveitada na nossa fase hominal. Claro, tudo que nós aprendemos em todas as encarnações anteriores, como princípio inteligente, atuando em vários estágios da animalidade, nós absorvemos, sim, a gente vai aprendendo. Aliás, tem uma página de André Luiz, que eu cito nas lives, que é muito bonita, que ele diz assim: as árvores, balançando sob o vento, elas aprendem rudimentos de memória. A fêmea do tigre lambendo os filhinhos aprende rudimentos de amor. O macaco guinchando aprende rudimentos da palavra. E, finalmente, o ser humano, adquirindo a palavra articulada e tudo, ele vai expandindo cada vez mais a sua mente e as suas possibilidades de memória, de consciência, de raciocínio, né? Mas tudo isso é um aprendizado. André Luiz, quando, né, nesse livro, No Mundo Maior, atende a fala de Calderaro, e Calderaro diz: aquele primeiro andar da nossa casa mental contém todo o arquivo do nosso passado, em todas as encarnações. E esse arquivo nós vamos aproveitar para as nossas vivências posteriores, inclusive agora na nossa fase hominal, levando depois para os estágios em que a gente busca as fases da nossa angelitude, né, Henrique? Então é por aí. Muito obrigada pela sua participação, viu, Henrique? Muito bem, a gente está ao vivo aqui acompanhando a Irvênia Prada nesse momento de perguntas e respostas. No nosso primeiro Céu Virtual, eu queria te agradecer, você que está aí do outro lado com a gente. Pode continuar interagindo, tem o livro de visitas da rádio no site, tem o nosso Facebook, o nosso YouTube também, vai interagindo. A Divina já está com mais uma pergunta. Eu fiquei enrolando aqui para você tomar água, viu, Irvênia? Ah, que bom! No bom sentido. Você já sabe das coisas, né, Rubens? É isso aí.
Ô, gente, eu queria fazer uma correção. Eu falei que foi o Henrique, né, que fez essa última pergunta. Na verdade, é uma É. pessoa que se identifica como realidade roubada, E o Henrique tá? capturou lá, porque ele está Como é ajudando. que é, Divina? Não entendi. Realidade roubada. Na A verdade, gealidade. é, Gealidade roubada. Isso. Então, eu também reformo aqui, né? Então, não é o Henrique, é a gealidade roubada. o Tá Henrique, bom. o Henrique está lá nos ajudando nos bastidores e aí capturou a manifestação do nosso internauta. Mas vamos lá, Divino, qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta vem do Hélio. E ele faz a pergunta o seguinte, doutora Ivênia, até que ponto as EQMs, experiências de quase morte, podem contribuir para provar a imortalidade da alma e a existência do mundo Sim. espiritual? Olha, Hélio, você lembrou muito bem. As EQMs, a EQM, assim como memória de vidas passadas, né, que foi estudada pelo grande cientista Ian Stevenson, a EQM, experiência de quase morte, ela está sendo estudada por vários cientistas que participaram a convite da doutora Marlene, do que a doutora Marlene chamava de périplo europeu, daqueles congressos que ela fazia lá na Europa, e que ainda hoje a AME Brasil continua a fazer, né? Então, a EQM, por exemplo, um dos grandes estudiosos da EQM lá no Reino Unido é o Peter Fenwick. Aliás, tem uma curiosidade, viu, Hélio? Uma vez eu estava lá em Londres com a doutora Marlene, na casa da Elsa Rossi, e foi lá nos visitar a Janete Duncan, grande amiga da doutora Marlene, que viveu aqui no Brasil 20 anos, e levou o espiritismo lá para o Reino Unido, né? Trabalha lá na doutrina espírita. Aí, quando eu falei Peter Fenwick, porque tem o W, ela falou, Irvênia, me permita uma correção. Quando é assim, sobrenome de pessoas e tem, você não fala Fenwick, é Fenwick. Falei, então, Janete, muito obrigada. Aprendi que ao falar o Peter Fenwick não é Fenwick, é Peter Fenwick. Então, o Peter Fenwick, esse grande estudioso da EQM lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido, ele tem uma contribuição extraordinária. Inclusive, eu já assisti palestra dele aqui, no Brasil, a doutora Marlene trouxe ele para cá, e também em simpósio sobre consciência, lá naquele espaço da Avenida Rebouças, né? É um grande trabalhador. Outro grande trabalhador disso é o irlandês que reside na Escócia, que é o Pim Van Lommel. O Pim Van Lommel também fez palestra lá na Europa e veio para o Medinesp de Goiânia em 2015. Então, ele contou coisas extraordinárias. Aliás, eu comprei um livro dele que se chama Morte ou Pá, Morte ou Não, né? Então, nessa palestra que ele fez aqui, ele mostrou casos extraordinários, dizendo assim, que antes de estudar as EQMs, ele era agnóstico e materialista. Agora, ele não pode mais dizer que ele tem essa convicção, porque são tantos os relatos das pessoas que tiveram experiência de quase morte, que estão convencendo de que existe alguma coisa além da morte do corpo físico, né? Uma das histórias que ele contou e que eu achei fantástica foi a seguinte, olha, viu, Hélio? Ele contou que ele faz a entrevista logo em seguida que o indivíduo teve a EQM, uma parada cardíaca, ficou sem respirar, o eletroencefalo dele ficou iselétrico, o cérebro não funcionava, né? E depois de alguns minutos, voltou. Então, um dos casos que ele entrevista a pessoa logo depois, e depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos. Então, ele falou que numa mulher de 40 anos que teve uma EQM, depois de 10 anos, ele entrevistou a criatura e teve uma nova informação, porque ela relatava que quando ela teve EQM, ela se via fora do corpo, ela estava num túnel de luz e que vinha ao encontro dela uma entidade, era um senhor moreno e com uma fisionomia muito terna, muito acolhedora, mas ela não conhecia, ela não sabia quem era. Então, nessa entrevista de 10 anos depois, ela relata que a mãe dela
que havia falecido há um ano antes, no ano anterior, ela chamou a filha no leito de morte e falou: minha filha, eu preciso te contar. Tá vendo algum problema, Rubens? Não, Ivana, tá beleza, tá ótimo, pode seguir. Ah, tá bom. Então ela contou que a mãe, no leito de morte, chamou essa moça e lhe disse: minha filha, eu preciso lhe contar um segredo, mas eu não posso morrer sem você saber disso. Então, vá em tal lugar, pega uma caixa, tem umas fotos. A moça foi lá e trouxe. Aí ela falou: abra a caixa. E a moça abriu e viu a foto de um homem, que era exatamente quem ela viu na sua experiência de quase morte. Ela disse: mamãe, mas quem é essa pessoa que eu vi na minha experiência de quase morte? Ela falou: é o seu verdadeiro pai. Porque esse senhor tinha sido o primeiro namorado da mãe dessa moça. E depois eles se separaram, ela se casou com outra pessoa, o casamento dela não foi muito feliz. Depois de muitos anos se encontraram e tiveram um encontro romântico, e ela engravidou desse primeiro namorado, que era esse verdadeiro pai biológico da moça, né? Então, você veja bem, o Bartolomeu disse: ninguém sabia disso. A moça viu o seu verdadeiro pai biológico, que já era desencarnado, né? Então, ele falou: não há como contestar isso, porque contra fatos não há argumentos, né? Então, Hélio, você tem razão em lembrar que os estudos feitos na ciência acadêmica das experiências de quase morte e também os estudos de memórias de outras vidas que o Dr. Ian Stevenson fez durante mais de 40 anos, ele relacionou mais de 2.000 casos em todo o mundo, né, de crianças até os 4 anos que se lembram de encarnações anteriores. Então, o Dr. Ian Stevenson também conclui assim, que de todas as possibilidades que ele viu, de fato, a opção da reencarnação é a que mais atende ao crivo da razão, né? Então, ele fala que a ideia da reencarnação, ela traz consigo também, ele lança o conceito de um intermediário, porque ele fala, entre uma mente que morreu e o corpo físico, tem que haver um intermediário mais sutil, que corresponde ao que nós chamamos de perispírito, né? Então, Hélio, você tem razão. As experiências de quase morte e as lembranças de vidas passadas são 2 estratégias que os cientistas acadêmicos estão utilizando, estão estudando, e através disso eles vão chegar, sim, ao conceito de reencarnação e de sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Obrigada, viu, Hélio, pela sua lembrança, foi ótima. Muito bem. E, velho, o pessoal está perguntando aqui, onde encontrar o livro Cérebro Triunfo? Faz um ano que eu procuro e não encontro. Olha, vamos ver para você, viu? Deixa eu ver, vamos lá, vai. O Cérebro Triunfo a Serviço do Espírito, ele estava esgotado. Esse livro já está na 4ª ou 5ª edição, depois de 3 anos, né? Porque ele foi lançado em 2017. Mas já tem nova edição, viu? As distribuidoras já têm esse livro. Caso você tenha alguma dificuldade, você procure a secretaria da AME Brasil, que é aqui em São Paulo. Olha, eu acho que eu tenho o telefone aqui, eu posso dar para você. E lá você se informa, sempre lá eles têm uma reserva do livro. Quer ver? Deixa eu ver aqui. AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil. AME Brasil, olha em São Paulo. O telefone é 11 5585 1703. Eu vou colocar aqui, olha, no chat. O telefone é 11 5585 1703. Se você não encontrar, procura com esse pessoal da Secretaria da AME Brasil aqui em São Paulo, que eles vão te dizer onde encontrar, viu? E aí, né, você vai pedir para o Ricardo, né? Vamos sim, Rubens, nós vamos pedir para o Ricardo, né, para colocar e entrar em contato com o pessoal. Esse livro na livraria virtual. Isso mesmo, né, Divina? Isso, né? Vamos aproveitar. Ouviu aí, né, Ricardo? Mas a Divina já tem uma pergunta na ponta da língua aí já, Divina, para fazer? Então, nós vamos fazer uma pergunta aqui da Raíssa Santos. É isso, Sim. Rubens? Pode ir, vai. Assim, é porque é até interessante, né? Você quer fazer, Divina? Pode fazer, Rubens. Então, vamos lá. Irvênia, eu gostaria de saber qual que é a visão espírita quanto à eutanásia de animais em sofrimento. Olha, Raíssa, essa sua pergunta
consta do meu livro A Questão Espiritual dos Animais, que é esse aqui, olha, tem um capítulo sobre eutanásia, viu, meu bem? Porque é um assunto bem complicado, né? Então, para resumir assim, olha, eu digo que como eu não sei qual a consequência para o princípio inteligente do animal quando ele é eutanasiado, se aquilo, qual é a consequência, eu não sei. Então, eu não faço a eutanásia, nunca fiz e não recomendo, viu, meu bem? Mas eu sugiro a você que leia esse capítulo, porque eu faço várias observações aí a respeito desse tema, viu? Muito bem, pessoal participando aqui. Edvina, já tem mais uma pergunta aí? Tem sim. A próxima pergunta é da Marta de Lourdes. Se nossa consciência seria a manifestação da lei divina que distingue o bem do mal, como fica para as pessoas psicopatas que têm como característica a incapacidade de ter uma consciência moral de empatia? Olha, Marta, esse é um assunto bem complicado, né, meu bem? Mas você lembra que lá na questão 780 do Livro dos Espíritos, e 780A, quando Kardec pergunta a relação entre o desenvolvimento intelectual e o moral, que devia estar junto, né? Porque, inclusive, é o terceiro andar da nossa casa mental, o lobo frontal, no cérebro, que trabalha com isso. Então, por que a moral fica para baixo, fica atrás? Porque tem aqueles dois entraves, você lembra? O orgulho e o egoísmo. Então, na vivência de todos nós que temos problemas, e todos nós temos, né? Ninguém fala, os psicopatas, os obsidiados são outros, não, somos todos nós. Se não agora, para trás, a gente estamos todos no mesmo barco. Então, de alguma forma, a nossa consciência, ela tem que retomar os caminhos do saber e optar pelo bem. E lembra que a razão pediu socorro? A razão não, a moral pediu socorro. O que vai socorrer? A razão, não só a razão, a vontade, lembra de Santo Agostinho? O esforço, né? Então, a pessoa na vivência de tudo isso, ela vai sendo auxiliada pelas pessoas e ela vai tendo a vivência para que ela possa, aos poucos, reassumir a sua condição de consciência e optar pelo bem enquanto bem de todos, né? É um trabalho. Toda a ficção que nós temos, toda a morbidade, toda a dificuldade, ela vem como oportunidade de aprendizado, né? Não é uma coisa definitiva, tudo passa. Você lembra de André Luiz, quando ele desencarnou, ele ficou 9 anos no umbral, né? E depois, o momento em que ele se lembrou da mãe quando orava, foi o momento em que ele teve conexão com os mentores espirituais que puderam ajudá-lo. Então, a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus, através da oração de todos nós, ela se faz, porque a misericórdia de Deus se faz através da atuação do homem para o homem, né? Então, é ajudando todos os irmãos necessitados, uns aos outros, e nós, quando nos colocamos nessa situação também de necessitados, é que nós vamos saindo dos nossos problemas e tendendo aos patamares mais altos da nossa transcendência, viu, Raíssa? Um abraço, viu? Aliás, Marta, agora foi a Marta, né? Ô, Ivênia, pode tomar um copinho d'água aí, quando você toma um copinho d'água. Tá bom. A gente vai ficando com calor, né, Rubens? Eu sei como que é isso, gente. Então, nós vamos para a última pergunta. Tá muito bom, viu? Tá muito bom, tá muito bacana. Eu quero ver, se Deus quiser, ano que vem a gente reúne para poder... tomara, viu? Tomara. Junto, né? Então, vamos assim, para a última pergunta que a Divina separou ali para a gente. Tem muitas perguntas, viu, Ivênia? Muitas mesmo. Não, né? A gente depois pode combinar de fazer em algum outro momento. A gente faz uma live. Respondendo as perguntas. Recolhendo. Tá bom. Depois a gente marca um horário com a Ivênia para fazer um bate-papo com ela, para ela responder as perguntas de vocês. Mas vamos... bom. Então, a Maria Rocha, ela mandou um comentário, né, fazendo uma pergunta do seguinte: o irmão desencarnou em maio de 2020 e deixou um cachorro. Estou cuidando dele, mas não tem espaço na minha casa para ficar com ele. Será que meu irmão ficaria triste comigo se eu doar esse cachorro?
Ela falou com sentimento, assim, de muita dor no coração. E aí tem outra pergunta aqui, que é da Cássia. Ela fala também alguma coisa aqui, ó. Muitas vezes, na doença de nossos bichinhos, o veterinário sugere que abreviemos o sofrimento deles, né, com a eutanásia também, tá ligada, mais ou menos, né? Aí seriam as nossas duas últimas perguntas. Tá bom. Olha, vamos começar de trás para frente, viu, Cássia? A questão da eutanásia, como eu já respondi, o fato do veterinário falar que vai abreviar o sofrimento, isso é uma resposta que ele tem convicção disso, mas nós não temos, porque a visão dele é materialista do corpo físico, mas a nossa visão se estende ao plano espiritual. Então, o princípio inteligente que está estagiando nesse animal, uma vez você terminando a vida do corpo físico, está tudo bem com o princípio espiritual? Eu não sei, a gente não sabe. Então, eu não faço eutanásia e não indico eutanásia, né? Bom, quanto à pergunta da Maria Rocha, Maria, fica em paz, meu bem, viu? Você tem que fazer o que é possível. Você cuidou do cachorro que o seu irmão deixou aí até agora, e eu tenho certeza que de maneira muito carinhosa. Você veja alguma outra pessoa, alguma outra casa que tenha essa afinidade com os animais, que goste de animais e que possa acolher esse animal de maneira afetuosa. Então, se ele for acolhido de maneira afetuosa, for bem tratado, o seu irmão vai ficar muito feliz, viu, Maria Rocha? Não fica preocupada com isso, viu? Você conversa eventualmente com o seu irmão, e desde que você encontre alguém que cuide carinhosamente, afetuosamente desse animal, o seu irmão também vai ficar feliz, tá bom? Um abraço para todos, viu? Ai, Vênia, que pena, né, que o tempo passa tão rápido, né, Divina? É uma pena mesmo, e tem, assim, muitas perguntas ainda aqui, viu? Ah, que bom. Ó, Ivênia, então eu queria que você consolidasse isso que a gente conversou aqui pela manhã, nesse segundo momento da manhã de hoje, falando sobre esse conhecimento com Jesus e a claridade transformadora da vida, para que a gente pudesse encerrar o trabalho. Fica aí suas palavras finais, minha amiga. Então, eu quero, as minhas palavras finais, viu, Rubens e Divina, são sempre de gratidão. Gratidão a vocês dois que tocam esse trabalho, né? Ontem, quando eu assisti a palestra do Alberto Almeida, e ele falou disso, eu me lembrei e falei, é mesmo, né? Há quanto tempo esse casal vem trabalhando na divulgação da doutrina, estão aí, e é por isso que eu falo, viu, Rubens? Mesmo que vocês não me convidem para o céu, é só eu saber quando é que eu vou. Eu falava a mesma coisa para a Mércia lá em Natal, né? Eu fui lá em Natal, acho que 12 ou 13 anos, e eu falava, Mércia, quando você não quiser me convidar para a palestra, não precisa, bem, só me avisa quando é que eu venho, né? Porque são encontros, assim, muito expressivos mesmo. Então, eu agradeço a vocês dois a oportunidade da tarefa, agradeço a todos os participantes, né, que participaram de maneira tão efetiva, agradeço a toda a equipe da Web Fraternidade, né, que está aí nos bastidores e que fazem esse trabalho tão bonito. E agradeço também aos mentores espirituais, aos amigos espirituais que nos assessoram, que nos ajudam, né? Eu tenho a minha foto aqui bem na frente do computador da doutora Marlene, sempre que eu começo alguma tarefa, eu me reporto a ela, o doutor Bezerra, tem aqui em cima a foto de Jesus, né? De Chico Xavier, com Jesus assim atrás dele, ou seja, eu já me ponho aqui, né, num ambiente bem propício, né? E eu agradeço a todos com muita alegria pela oportunidade da tarefa e pela oportunidade do encontro com os amigos, né? Os amigos encarnados e os amigos desencarnados. Então, eu acho que eu gostaria de encerrar com uma poesia da Maria Dolores, que é de gratidão, né? E que ela fala assim, no tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra no dia se recompor, entendendo o tempo agora pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor. Pelo sol que ilumina o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor, por toda a amplidão que vejo no trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor, pelo caminho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior,
e até pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus. Obrigado a todos. Um grande abraço fraterno a todos. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.